relevo e hidrografia da América na aula passada, hoje relevo e hidrografia da África, certo, gente? Combinado? Vocês estão vendo esse mapa aí? Vocês diriam que, analisando o mapa que está na tela, vocês diriam que a África ela é bem irrigada ou não? O que vocês diriam? Observem os itens em azul ali, as linhas em azul são os rios. Vocês estão vendo todos esses rios, conjunto de rios? Analisando no geral, a África não é um continente extremamente seco, se você for olhar no geral, certo? Agora, se você for olhar regionalmente, essa parte aqui que a gente chama de área do Saara, né? Aqui em cima, a área do deserto, ela é bem mal irrigada. Onde eu tenho os países mais desenvolvidos, observem que interessante. Bom dia, onde eu tenho os países mais desenvolvidos e com melhores condições da África, é exatamente onde estão as áreas mais irrigadas da África, tá, gente? Observem que interessante. Por quê? Porque ali tem uma facilidade maior de desenvolver qualquer aspecto econômico, né? Ó, por conta da proximidade de rio. Eu não preciso contar para vocês, porque vocês já estudaram em história, então eu não preciso enfatizar muito, mas observem que essa região que eu estou circulando aqui no mapa, ó, que é onde está o Rio Nilo, foi uma das primeiras regiões da África a se desenvolver e a criar grandes dinastias, né, grandes sociedades complexas, etc., né? É importante lembrar também que é justamente nessa região aqui em cima, ó, entre a ligação da África com a Ásia, que a gente teve também as primeiras cidades, a formação das primeiras cidades, certo? Então não tem muito, só um pouquinho, não tem muito como duvidar. A gente observando só esses detalhes assim, já dá para tirar uma boa conclusão. Então, na página 9 da apostila de vocês, gostaria que vocês colocassem lá, eu tenho 2 mapas da África. Nos 2 mapas da África, esse mapa que eu coloquei, na verdade, vocês vão ficar observando os 3 mapas, tá? O mapa da tela é um mapa da África que tem tanto a hidrografia quanto o relevo, tem as duas coisas juntas. E os mapas da página 9 são aqueles que têm hidrografia e relevo separado, tá? Por que eu quis que vocês vissem tanto separado quanto junto? Para vocês poderem entender que quando a sobreposição, eu vou explicar os separados primeiro, mas quando a gente olha a sobreposição, ou seja, quando está um em cima do outro, a gente entende que uma coisa está diretamente relacionada à outra, certo? Vamos olhar os da apostila, então, primeiro, que são separados. Vamos lá. Primeiro, a gente observa assim: a África tem diferenças e semelhanças com o Brasil, com a América, perdão, que nós estamos estudando as duas, né? Então, vão ter algumas semelhanças, algumas diferenças, mas eu vou começar falando de algumas semelhanças, certo? Há um predomínio de planaltos também, como na América, aqui na África agora, que é o... Observem a... Alguém me chamou? Observem o mapa que diz assim, África, imagem de satélite, na página 9. Observem ele. Estão vendo lá? Ali está mostrando o quê? Que há um predomínio de áreas de planalto, certo? E se vocês quiserem ter mais detalhes sobre isso, é só olhar no mapa que eu coloquei aqui na tela. Olha só, olha lá na tela. É um mapa hipsométrico, ou seja, é um mapa que tem relevo, tá? Além dos rios, além da hidrografia, ele também tem relevo. Então, observem que quanto mais azul, quanto mais próximo do azul, mais baixo o relevo. Quanto do verde para cima, com tons indo para o marrom, tons pastéis, né? Aí eu tenho os relevos mais altos. Quando chega na parte mais escura, no marrom mais escuro mesmo, é onde estão as maiores altitudes da África, certo? Eu espero que vocês estejam olhando ali no mapa enquanto eu vou explicando para vocês. Ao mesmo tempo, dá para ver lá na África, na imagem do satélite, a diferença onde tem poucas bacias hidrográficas e onde tem bastante, onde tem deserto, onde não tem deserto. Ó, observem que aquela parte central, na apostila agora,
Observem que a parte central do mapa, onde tem uma boa bifurcação de rios, uma hidrografia, né, ou várias redes hidrográficas, ali próximo do Rio Congo, região mais central da África, central e sul, é onde eu tenho no mapa ao lado as regiões mais verdes, certo? Isso demonstra o quê? Que é uma área irrigada, mas que favorece mais o desenvolvimento de florestas, etc. E acima, onde eu tenho o deserto do Saara, gigantesco, no norte da África, ele bate exatamente com o mapa ao lado da hidrografia, onde eu tenho pouquíssimos rios e até nem tem presença de rios numa boa parte do mapa. Mesma coisa que vocês podem observar quando eu junto os dois mapas, quando eu junto o relevo e... Gente, tira o som. Quando eu junto o relevo, certo, com hidrografia, que é a combinação nesse mapa que eu trouxe para vocês, que está na tela agora, quando eu tenho essa combinação, eu quero que vocês observem. Os rios, quando eu tenho área mais alta, conforme mais alto for, né, menos rios próximos. Quanto mais baixo, mais rio. Olha aqui, ó, isso aqui são planícies, estão vendo? Tá? Então, quanto maior a área de planície, áreas mais baixas... Meu Deus! Cruzes. Tira o som, gente. Maior a proporção de rios, tá? Por favor, tira o som. Quando vocês tiverem que falar ou coisa assim, aí vocês me avisem ou abrem o som e pedem licença, por gentileza, tá? Olha só, aí aqui nessas áreas de planície é onde eu mais tenho rios. Aqui também tem rio, mas aqui, olhem a variação de altitude, ó. Eu tenho entre 600 e 1.500 metros. Ainda não é considerado um relevo alto, um relevo aqui de planícies e alguns planaltos apenas. Quando eu vou chegando perto das áreas mais altas de fato, olha lá a cadeia do Atlas, olha aqui o Monte Arragar, o Monte Tibeste, certo? Quando eu tenho esses lugares assim, aqui também, no Planalto da Etiópia, onde eu tenho áreas de montes, ó, áreas mais altas, eu vou ter bem menos hidrografia. Não é que não tem rio, em alguns lugares não tem mesmo, olha lá a cadeia do Atlas, mas aqui tem, só que são poucos rios e rios muito menores, tá? Até isso está bem relacionado com a questão que a gente respondeu da tarefa. E isso também tem aqui, quando eu olho o mapa da África, tá? Aqui no segundo mapa, a área de deserto e floresta, na apostila, e no primeiro mapa, as áreas das principais bacias hidrográficas, para a gente ver como isso está relacionado. Os rios mais importantes da África, é legal anotar, tá, gente? Os rios mais importantes da África, quando eu for falar, em primeiro lugar, o Nilo, obviamente, vocês já sabem, é o segundo maior rio do mundo, depois do rio Amazonas, certo? Então, e também na África, os 3 rios mais importantes: Nilo, Níger e Congo. São os 3 rios mais importantes. Vou repetir: Nilo, Níger e Congo, tá, gente? Os 3 rios que têm maior importância na África, sendo o Nilo o mais volumoso e o Congo o segundo mais volumoso. Volumoso é a quantidade mesmo de água, certo? Aí tá. Qual é o tipo de bioma que tem na África? Diversos, mas todo mundo conhece mais, já ouviu falar ou tem maior conhecimento sobre as áreas de savana, porque são as áreas de grande proporção. A gente tem as áreas de deserto, que também são grandes, mas também tem as áreas de savana. A savana africana é a mais conhecida do mundo, embora nos outros continentes tenha a savana também, a savana africana é a mais conhecida, porque é a savana onde tem animais de grande porte, muitos animais de grande porte, tá? Depois, na apostila de vocês, se vocês colocarem na página 10, lá tem a cidade do Cairo, no Egito, né? E daí tem o Rio Nilo ali, estão vendo? Observem, é um rio bem gigante, mesmo mostrando na cidade, ali, essa parte da cidade, ele é gigantesco, mas as áreas que são fora da cidade são maiores ainda, tá? Então, ele é um rio realmente muito grande, tanto em extensão quanto em largura, e é o segundo maior rio do mundo. O que tem? Ele só é superado, o Rio Nilo, em tamanho, presta atenção, em tamanho, o Rio Nilo só é menor que o Rio Amazonas, tá? Mas em quantidade de água, ele tem muita quantidade de água, mas ele não chega a ter tanta quantidade de água quanto o Rio Congo. Então, em volume de água, o Rio Congo é o segundo maior. Tá bom? Entenderam? Tá, agora é o seguinte,
Vamos falar um pouquinho sobre as riquezas minerais da África. Aí aqui, gente, eu estou falando de uma riqueza gigantesca em quase todo o território africano, certo? E dos metais e minerais mais caros do mundo. Quais são os minerais que se destacam de produção na África? Minerais como cobre, que é um mineral muito utilizado no mundo inteiro, ouro e diamantes, certo? Existem outros minerais também, mas quando os europeus chegaram na África e descobriram que havia grandes quantidades de ouro e diamante, certo? Naquela época, que eram os mais importantes, a devastação foi muito grande. Eu acredito que se vocês não estudaram em história isso ainda, vão estudar. Aqui em geografia a gente já falou um pouco, mas vamos falar ainda mais, certo? Sobre como esse aspecto natural da África fez toda a diferença para a história de população, para a história econômica, política da África, certo? Bom, além do ouro, do cobre, do diamante, também existe um minério na África chamado coltan, tá? Esse minério, ele é usado para a fabricação de aparelho eletrônico, ele é um metal. O coltan é um metal, muito utilizado para a fabricação de aparelhos eletrônicos. E também a maior parte do coltan está no continente africano, tá? Ele não se formou em muitos outros lugares. Isso gera, que nem na última aula eu falei para vocês do nosso nióbio aqui na América, né? No Brasil, tem uma grande produção de nióbio. Se eu não falei, vou falar agora. Que é parte da América, então um tipo de minério que é praticamente exclusivo da América, exclusivo do Brasil, é o nióbio, o qual é usado na produção de motores, na produção, enfim, da área de propulsão, então, satélites, esses tipos de coisa. E na África tem o coltan. Só que aqui a gente trabalha com o comércio do nióbio e tudo, e o nióbio foi descoberto recentemente, então tudo seguindo regras e normas. Em compensação, na África, a descoberta do coltan acabou gerando mais conflitos civis, mais guerras, mais grupos rebeldes locais se revoltando contra os governos, o governo nacional lutando contra esses grupos rebeldes, a população que não era nenhuma coisa nem outra no meio sofrendo as consequências, trabalho escravizado, certo? Então esse tipo de pressão, esse tipo de situação continua existindo, mas também ajudou a desenvolver boa parte da África, não tanto quanto poderia ter sido, mas também ajudou. Lá na página 10 da apostila de vocês, tem embaixo uma imagem de uma ponte sobre as Cataratas Vitória, no rio Zambeze, entre Zimbábue e Zâmbia. Olha lá aquela ponte. Imaginem vocês passar de carro ali, naquela parte, andando em cima e, ao mesmo tempo, ao lado de uma catarata gigante. Porque se as cataratas do Iguaçu são grandes, gente, que cataratas do Niágara, aqui na América, as cataratas Vitória também são gigantescas na África. Bom, vocês devem estar percebendo a proporção dela ao ver a ponte e ao ver que está passando um carro na ponte ali. Aquele pontinho branco, vocês estão vendo? Aquele pontinho branco ali é um carro passando sobre a ponte, tá, gente? Então, imagina assim a proporção dessa catarata, que gigantesca que é. Então, na África existe grande quantidade de água, só que essas grandes quantidades de água, elas estão meio que acumuladas numa área só, tá? Vamos lá, vamos falar agora do clima e da vegetação. Primeiro a gente vai avaliar isso como um todo, né? E depois a gente fala mais especificamente. Para poder falar do clima e da vegetação da África e da América, eu acho muito importante falar para vocês, a gente vai falar dos domínios morfoclimáticos, lembram dos domínios morfoclimáticos? Então, nós vamos falar que vocês falaram do Brasil ano passado, os nossos domínios morfoclimáticos, né? Tinha o domínio, vou começar lá de baixo, o domínio das pradarias, depois o domínio das araucárias, domínio dos mares de morros, domínio do cerrado, domínio da caatinga e o domínio da Amazônia. Tá? Eram 6 domínios morfoclimáticos no Brasil. Lembrando sempre que a diferença entre falar de bioma e domínio morfoclimático é que quando eu estou falando de domínio morfoclimático, eu estou falando de como a vegetação daquela área interfere no clima, tá? Eu dou ênfase para essas duas situações, para a vegetação e para o clima, tá? É diferente do bioma, onde eu vou analisar tudo, fauna, flora, vegetação, todas as coisas. Tá.
Na apostila, na página 11, tem um mapa da imagem de satélite, não é mapa, né? Da América do Sul, desculpa, da América, do continente americano, e ao lado do continente africano. Bom, e se eu disser para vocês que o clima de um está diretamente relacionado ao clima do outro? Vou explicar. Eu não sei se vocês sabem, mas daqui a pouco eu vou, no final dessa aula, no final das explicações, eu vou passar um vídeo para vocês assistirem. Mas a poeira, a areia do deserto do Saara, ela é extremamente importante para garantir a vida da floresta amazônica. E a evaporação da água da floresta amazônica é extremamente importante para o abastecimento de água na África. Como assim? São os chamados rios voadores, certo? Que fazem com que a água que evapora da floresta amazônica consiga fazer o clima no Brasil ser mais ameno e, de certa maneira, também transfere um pouco desse vapor d'água, um pouco dessa umidade para o continente africano através dos ventos. O contrário também acontece. O deserto do Saara, todos os tipos de minérios e nutrientes produzidos no deserto do Saara, naquela areia, por conta dos ventos que circulam o planeta todo, que são os chamados jet streams, né? Que são os ventos de circulação alísia, os ventos de circulação planetária. Esse tipo de, quando tem vento, quando tem movimento no deserto do Saara, esses fragmentos de nutrientes e minerais vão se juntar na atmosfera e os ventos trazem para a floresta amazônica. E aqui no Brasil, na floresta amazônica, esse vento que traz essas partículas do deserto do Saara vão ser nutriente para as plantas, porque o nosso solo é pobre. Lembram que a gente já falou sobre isso? O solo na Amazônia é um solo arenoso, é um solo pobre. Então, além de contar com o processo de decomposição, com a umidade, etc. e tal, o solo amazônico também conta com nutrientes que vêm através do vento lá do deserto do Saara, comprovando então a teoria de Alfred Wegener de que a Terra, e vocês estudaram isso no 6º ano, de que na Terra todos os continentes já foram juntos e que a África e a Europa já estiveram conectadas, certo? Então, a gente tem essa lógica de conexão entre as duas, percebendo por esse vento que vem lá do deserto do Saara, trazendo fragmentos de lá para tornarem-se nutrientes aqui na floresta amazônica, para que a floresta amazônica permaneça em pé, consiga evaporar bastante água, formar os rios voadores e esses rios voadores abastecerem o resto do Brasil e manterem o nosso clima ameno, senão o Brasil seria extremamente quente e poderia ter áreas de deserto também, tá? Então vejam como tudo está conectado, todos eles estão relacionados, tá, gente? Não esqueçam disso. Bom, aí na página 12 da apostila de vocês, certo? Lá na página 12, vocês vão ver que está mostrando 2 mapas, clima e vegetação da América, tá? Zonas climáticas da América e vegetação da América. Observem bastante agora, a gente está voltando na América um pouquinho, tá? Observem bastante a relação ali. Eu tenho 10 climas diferentes na América e 11 tipos de vegetação. Isso é coincidência? Não. Elas estão diretamente relacionadas. Olha lá. Vocês observem que no extremo norte da América, eu tenho toda uma zona climática em rosa, que é a zona polar. E no extremo norte da América, no outro mapa, eu tenho um tipo de vegetação chamada tundra e também o deserto gelado. O que isso significa, gente? Que se eu vou ter um clima polar, eu só posso ter tipos de vegetações que se adaptem a esse clima. Então, vegetação e clima, eles sempre estão diretamente relacionados. Agora, se eu pegar o extremo sul da América, vamos dar uma olhada lá? Olha só, eu estou pegando aquelas pontinhas finais da Argentina e do Chile, bem no sul da América do Sul, bem no finalzinho. Observem como coincide. De fora a fora no Chile, que eu estou falando na costa oeste da América do Sul, de fora a fora ali onde pega a região do Chile e outros países, a gente tem um tipo de clima desértico. E, ao mesmo tempo, na parte da vegetação, é a chamada vegetação deserto. Viram?
que isso significa? Se o clima é desértico, é quente, é seco, é árido, então que tipo de vegetação eu vou ter? Uma vegetação de deserto, xerófitas, né? São aquelas plantas que têm espinhos no lugar das folhas, que armazenam água. É esse tipo de vegetação que eu vou ter. Então, clima e vegetação sempre diretamente relacionados, sempre, sempre, sempre. Aí eu pego aqui o sul do Brasil, vamos lá? Eu vou falar de que tipo de clima quando eu estou no sul do Brasil. Eu tenho influência de um clima polar para logo depois ter um clima tropical. Meu Deus, o que forma disso? Forma um clima a mais, chamado clima subtropical, e é onde eu tenho os tipos de vegetação chamada de savana, que é o pampa gaúcho aqui, e também tenho floresta subtropical, Mata Atlântica. Tá? Essas conexões todas dá para a gente fazer, dá para a gente observar e estabelecer. Então, sempre vegetação está relacionada com o clima. Virando a página, tem a ênfase de 4 domínios, eles estão mostrando 4 domínios morfoclimáticos aqui da América, certo? Então, olha lá, os 4 domínios morfoclimáticos. Quando eu tenho domínio morfoclimático, eu vou falar de novo, eu já falei, mas eu vou repetir, porque quem não anotou ainda, por gentileza, anote. Falar de bioma, eu estou relacionando clima, vegetação, relevo, flora, fauna, vegetação, a flora, né? Eu estou falando de fauna, eu estou falando de ecossistema, eu estou juntando tudo isso. Mas quando eu falo de domínio morfoclimático, eu estou sendo mais específica. Eu vou enfatizar 2 características principais. Eu estou falando da combinação do clima e da vegetação de um local. Quando o clima e vegetação se combinam, eles formam um domínio morfoclimático, uma área onde há dominação de transformações do clima de acordo com a vegetação, tá bom? Depois, quando o vídeo for para o YouTube, essa aula, que vocês pegarem, se vocês quiserem, vão passando ela devagar para poder fazer as anotações que devem ser feitas, tá bom, gente? Olha só, domínios morfoclimáticos da América, então. Meu Deus, como assim 4? Só no Brasil tem 6, não é? Então, mas esses são os grandes domínios, os principais, os maiores. Se a gente for trazer para os menores e para os diversos, são 24 domínios morfoclimáticos. Vamos pegar os 4 principais que a apostila trouxe, certo? Existem os domínios que são polares e frios. Aí, cada um desses domínios dentro do seu país, Estados Unidos, Canadá, eles vão ter um nome, por isso que se subdivide depois, tá? Mas, em geral, existem domínios polares e frios, onde eu vou relacionar o clima polar com a vegetação de frio, tá? Depois tem os domínios temperados e subtropicais. Nós estamos nessa parte aí. Quando vocês forem ler ali, ela tem tanto nos Estados Unidos quanto tem no Brasil, tem em diversas partes. Então, repetindo, os domínios temperados e subtropicais, que podem formar grandes florestas com temperaturas amenas, não temperaturas quentes. Por fim, lá, domínios tropicais. O que isso significa? Quando eu falo em domínio tropical, eu tenho um clima com bastante com bastante calor, com chuvas bem determinadas, períodos divididos de chuva, certo? E uma vegetação bem biodiversa, bastante vegetação, certo? Depois, domínio da aridez na América. Não necessariamente formando grandes desertos, mas formando áreas áridas. Eu tenho, sim, na América, na costa oeste da América do Sul, um deserto chamado Deserto do Atacama, que é um deserto onde chovem apenas 5 dias por ano. Então, ele é extremamente árido, extremamente seco, tá? Ele está aí nesse domínio. Então, são os domínios da... Prof. Oi. Mas você falou que precisa de 2, né? O clima e a vegetação, a combinação. Sim. Aí, no primeiro domínio, você falou que era a vegetação polar e o clima frio. Isso. Aí, o outro tu falou que era temperado e subtropical. Isso. Aí tem os tropicais. Isso. Só que qual que é o clima? Qual que é o clima ou a vegetação? Exatamente a mesma. São as vegetações subtropicais de florestas. Lembra que eu falei? Que daí a vegetação... Então os dois são iguais. Oi? Sim. É uma Então, vegetação bem diversa, de florestas. Principalmente florestas. Grandes florestas e bastante variedade de vegetação. Tá?
E depois vem o E o domínio. aridez e desértico. Isso. Vem os domínios da aridez, que são os domínios mais desérticos, com a vegetação mais adaptada a isso. Como eu estava falando antes, né? Quando eu estava explicando a África, são vegetações xerófitas, de cactos, de plantas que transformaram as suas folhas em espinhos, né? Acho que vocês devem lembrar disso lá do sétimo ano de ciências, certo? Tá. Aí depois disso, eu tenho o clima e a vegetação da África, tá? Mas eu acho que do clima e da vegetação da África, eu vou falar com vocês na próxima aula. O que eu quero agora? Eu quero que vocês, pegando esses 4 domínios, domínios morfoclimáticos, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, eu vou colocar bem certinho quais são os itens que vocês precisam pesquisar no texto, não precisa ir para a internet, gente. Eu estou falando usar o texto da apostila, que já tem o que precisa. Daí, quais são os itens que vocês precisam retirar para ter bem certinho no caderno de vocês as características de cada domínio morfoclimático. Então, vocês vão escrever como uma ficha técnica. Domínios polares e frios. Aí coloca lá, clima, vegetação, localização na América. Para me dizer em que lugares da América fica. Só mandar foto ou algo do tipo? Aí vocês vão ter que localizar os países, tá? Onde eles estão, tá? Aí tá. Depois disso, aí vocês vão querer saber, é para mandar foto, não sei o quê. Não, mantenham isso no caderno. Vou confiar, porque quem não fizer isso depois não vai dar muito certo. Na próxima aula, eu vou comentar cada um deles e vocês vão comentar junto comigo. E esses comentários, a participação desses comentários e das respostas, vão valer uma nota para segundo bimestre, cada vez que vocês participarem. Eu vou estar anotando para que essas participações rendam uma nota. Porque não adianta estar com... desculpa, gente, mas só ligar o computador, né, às vezes acontece isso. Então, eu quero participação de vocês, quero ver vocês atuantes. E quem tiver feito a tarefa vai conseguir me responder, vai conseguir participar da aula dizendo as características, os domínios, etc. Tá? Por enquanto, a gente fica com os domínios morfoclimáticos da América. Na próxima aula, dos domínios morfoclimáticos da África. Eu vou pedir lá no WhatsApp agora o que vocês precisam colocar e também vou passar para vocês agora o link do vídeo que eu quero que vocês assistam hoje, se possível agora, né? Que ainda temos tempo. Nessa aula que resta para fazer as atividades, vocês já vão fazendo os domínios e assistam o vídeo que eu vou passar para vocês, que mostra como que o deserto do Saara produz esses nutrientes trazidos pelo vento para a nossa floresta amazônica. E como há uma interação entre clima, vegetação, hidrografia, entre os dois continentes. Tá bom, gente? É isso. E agora eu passo para você. Oi? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Então, se tem uma área que tem vários rios, por que só naquela área não tem? Tá. Como assim? Por que tem áreas com bastante rios e áreas com poucos rios? Isso tem muito a ver com a formação do relevo da região também. Quanto mais baixo o relevo, mais acúmulo de água ali, né, no processo de escoamento, no processo de chuva, e isso vai abrindo, erodindo o solo, vai formando reservatório lá embaixo, tudo aquilo que você estudou no sexto ano. Vai formando os reservatórios de água, as nascentes, e aí nessas áreas mais baixas, certo? As áreas mais altas, o máximo que vai acontecer é ter nascente de alguns rios, mas elas não vão ter muitos leitos de rio, entendeu? Por isso que as grandes bacias hidrográficas, elas ficam nas partes mais baixas do relevo. Lembra que no começo da aula eu estava falando a relação entre relevo e hidrografia? Pode observar, onde tem áreas de maior altitude, menos rios. Onde tem áreas baixas, mais rios. É por conta dessa participação do relevo, para o acúmulo e para a formação do leito dos rios. Ah, tá. Obrigada, prof. De nada. Mais alguém, gente? Que senão agora, então, eu vou passar as atividades lá pelo WhatsApp, tá? Para você, certinho, o que precisa fazer para a próxima aula. E vou passar o link do vídeo, ok? Tenham todos um ótimo final de semana. Beijo e a gente se vê semana que vem. Tchau, prof. Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau, tchau. Tchau, daqui a pouco.